vida. As palavras que dizeis, bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo do mês de agosto, nós concluímos esse mês temático tão especial sobre vocação, sobre o chamado do Senhor. E a igreja no Brasil, para nos motivar, recorda-nos que a igreja existe uma grande sinfonia vocacional, ou seja, nós temos uma riqueza de expressões vocacionais suscitadas pelo Espírito Santo ao longo da caminhada da igreja desses séculos, e que recordamos com carinho todas essas expressões que ajudam a igreja a caminhar na fidelidade à missão dela, a vocação matrimonial, vocação ministerial, sacramento da ordem religiosa consagrada. Hoje recordamos também a riqueza da vocação dos ministérios leigos, compromisso batismal de todo leigo, o protagonismo dos leigos, fundamental na caminhada da igreja, esse despertar pós-Concílio Vaticano II, da missão dos leigos na igreja, em que nós entendemos que não existe um grupo, uma realidade eclesial diminuída porque não tem o sacramento da ordem. Pelo contrário, cada um é dado uma missão, mesma dignidade do batismal, bispo, padre, todos os leigos, comum dignidade. Mas é importante ressaltar que valorizar protagonismo dos leigos não tem nada a ver com confusão de substituir uma vocação ou outra. Quando vivemos intensamente nossa própria vocação acertada, vida feliz, nós estamos respondendo ao chamado do Senhor. Então a vocação dos leigos, ministérios, não é substituir o padre porque falta padre, mas aquilo que é próprio de sua missão, da genialidade dos leigos, do seu trabalho, a contribuição na formação, na organização das tarefas, atividades paroquiais,
E aquilo que é próprio do padre, ele foi ordenado para servir, foi ungido nos sacramentos, a Eucaristia que ele celebra para o povo, preside, os outros sacramentos que é específico do padre, confissão, sacramento da confissão, unção dos enfermos, ele está ali a serviço do povo. E a comunidade toda acolhe esse ministério. O sacerdócio é necessário na igreja, como é necessária a caminhada, a missão dos leigos. Como é importante ressaltar isso. Surgiu no passado recente uma mentalidade que protagonismo, valorizar leigo é substituir padre. Nada mais equivocado. Quando o padre quer substituir ou assumir a função que é própria do leigo, também erra e cria problemas. Porque aquilo que é próprio do padre, o seu ministério, ele precisa exercê-lo com amor, com dedicação. Cada um com a sua função, o seu serviço à igreja. Importante isso, não confundir justamente nesse trabalho, nessa missão eclesial. E nós temos, graças a Deus, em nossa igreja diocesana, já há um bom tempo, décadas, todo um reconhecimento, um valor do protagonismo dos leigos, inseridos na sociedade, na política, nas suas tarefas profissionais. Também contribui com a boa formação, os catequistas, como são importantes. Claro que o primeiro catequista é o bispo, mas ele tem a colaboração dos catequistas nessa missão. Recentemente nós retomamos a formação dos leigos teológica e temos os voluntários, padres e leigos contribuindo para transmitir com fidelidade aquilo que cremos, a nossa fé. E fico muito feliz em perceber na nossa diocese o interesse dos nossos fiéis cristãos, o interesse de aprofundar a sua caminhada de fé, aprofundar a nossa doutrina, aquilo que recebemos, transmitimos. Tradição é isso. Tradição não é ficar apegada ao passado, a um costume, um hábito de décadas atrás. Transmitir com fidelidade o que recebemos. Paulo fala isso. Aquilo que eu recebi, eu transmito. Não está inventando a roda. Tem gente que quer inventar a roda. Claro que nós temos os teólogos, são importantes para explicitar melhor aquilo que cremos. Os teólogos ajudam o magistério, a igreja, os pastores no discernimento. Mas a partir do momento que a igreja, o magistério, assim define, aderir, acolher, principalmente quando é ex-cátedra, os dogmas, as proclamações claras da fé. Isso é importante ressaltar. Temos então os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. A voz, a palavra deles, sim. Temos alguns que podem contribuir nas redes sociais, formação, mas quando desvirtua daquilo que a igreja sempre ensinou, ou que a igreja está discernindo, cria divisões e discórdias. E às vezes nós percebemos católicos que dão mais ouvidos àqueles que estão nas redes sociais por causa de uma certa capacidade de influência, influenciadores, influencers, mais ouvido do que aquilo, a voz do bispo na diocese, do Papa. Isso não é correto. Os catequistas, aqueles que estão contribuindo para a boa formação, têm que ter essa fidelidade. Os teólogos, a pesquisa. Mas chega um dado momento em que um verdadeiro e autêntico teólogo, após sua reflexão e análise do magistério da igreja, ele também no espírito de comunhão adere, acolhe aquilo que está sendo explicitado. Um catequista que não tem o catecismo da igreja e a Bíblia como fonte e o magistério, tem alguma coisa errada. O catequista é aquele que transmite aquilo que recebeu.
o teólogo na pesquisa. Precisamos de catequistas comprometidos com esse aprofundamento, estudo daquilo que cremos. Tanto é importante a missão do catequista que o Papa Francisco recentemente instituiu o ministério estável, Antiquum Ministerium, ou seja, esse ministério tão antigo na igreja, agora não é mais um compromisso, uma contribuição eclesial provisória. Ele pede, já tem até um rito próprio, aprovado na Igreja do Brasil, para a instituição do ministério de catequista estável. Mas serão catequistas, eu espero que a gente tenha condição, depois de uma boa preparação dos catequistas, de instituir esses catequistas com ministério estável. Alguns de forma voluntária, contribuem um tempo, mas eles estarão a serviço de toda a diocese, por isso tem que estar preparados, bem preparados, para que possam, em sintonia com o bispo, contribuir na diocese a boa formação. E outros ministérios na igreja dos leigos, como contribuem bem para o desenvolvimento, crescimento da caminhada de fé. Nesta Eucaristia, queremos agradecer, louvar a Deus por tantos voluntários que tem na nossa igreja. Uma igreja que a gente percebe cada vez mais viva, que quer servir, se dedicar, demonstra pela dedicação e empenho dos leigos e leigas. Uma igreja que realmente tem futuro, que através desse trabalho as crianças, jovens, adolescentes vão se comprometendo cada vez mais. É uma oportunidade hoje para cada um de nós refletirmos, e aqueles que estão nos escutando através das ondas da Rádio Diocesana, Sintonia do Vale, qual é a minha missão na igreja? Meu compromisso, estou discernindo bem? Estou respondendo com fidelidade? Se eu estou sendo chamado para exercer alguma liderança, como faço? Lideranças saudáveis, comprometidas em ajudar o outro a crescer. Temos hoje na primeira leitura o livro de Josué, um belo exemplo de liderança autêntica. Josué foi se preparando junto com Moisés para essa missão. Liderança autêntica não impõe, propõe sempre um caminho, convicto desse segmento. Josué se dirige ao povo dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso é verdadeira liderança. Jesus não impôs, percebemos claramente no Evangelho. Ele propõe um caminho. Josué, convicto desse caminho, servir o Senhor, dirige-se ao povo. Uma verdadeira liderança eleva, contribui para que o outro cresça. Liderança tóxica retém, tem uma possessividade. Não procura contribuir para que outros continuem a missão. Moisés, sim, verdadeiro líder. Ele preparou Josué. Temos lideranças nas nossas comunidades, certas lideranças que não enxergam isso. A nebulosidade do apego, arraigados em certas mentalidades que não se atualiza, os impede de perceber isso. Não dá oportunidade aos jovens, os que estão chegando, acha que está nesse sentido, que está nesse aspecto, pensam que vão perder espaço. Não existe isso na igreja. Quando alguns sentiram ciúme por Moisés sobre isso, na escolha de um grupo de outros que contribuiriam com Moisés
para acompanhar o povo, Moisés disse: quem dera se todo o povo pudesse profetizar e contribuir com sua liderança. Isso é um verdadeiro líder. Não tem medo, não se sente ameaçado, vive autenticamente seu compromisso quando Deus quiser e quando Deus tirar também. Não se sente diminuído. Hoje está numa liderança, hoje tem um ministério, amanhã vai servir de outra forma. Isso é amadurecimento na caminhada de fé. Não se deixe escravizar por possessividades e apegos. Só eu sei fazer, ninguém mais. Então, um sinal eloquente de amadurecimento espiritual, comprometido com o anúncio da mensagem, oferecendo, colocando diante de Deus e da comunidade os dons recebidos do Senhor, enquanto Deus quiser, e a igreja também. Esse mesmo caminho de discernimento, de serviço na vocação, nos ensina São Paulo. No primeiro momento, ficamos até um pouco, de uma certa forma, diante da mentalidade, do pensamento, da cultura atual, nós achamos, São Paulo pegou pesado aqui sobre a relação da mulher com o marido. Mas discorrendo e refletindo todo o texto, vamos perceber com muita clareza o que nos indica São Paulo. A autoridade do marido não é autoritarismo. A relação do homem com a mulher não pode de forma alguma trilhar esse pensamento. Violência, agressividade, infidelidade. Pelo contrário. São Paulo fala um pouquinho assim: as mulheres sejam solícitas com seu marido. Mas quando chega a parte do esposo, ele discorre longamente como o marido deve se comportar, igual a Jesus, que deu a vida pela igreja, que cuidou da igreja. O marido que desrespeita a sua mulher está desrespeitando seu próprio corpo. O marido que é agressivo, violento, que não respeita a sua esposa, está desrespeitando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, cerca de cuidado. O marido merece o respeito da mulher quando dá a vida por ela. Do contrário, não. A violência, a agressividade, a imposição não é própria de um esposo cristão. Hoje nós sabemos o problema sério da violência, do feminicídio, questões muito complexas hoje, e graças a Deus no nosso contexto cultural existe toda uma preocupação, cuidado, mas ainda infelizmente, em pleno século 21, de vez em quando ouvimos histórias muito tristes de violência e até levando à morte de homens completamente descontrolados, seres humanos que não respeitam o outro, tanto de um lado quanto de outro. Então a palavra de Paulo hoje é realmente nos comprometer com relações saudáveis, sentimentos e afetos equilibrados, pautados na palavra de Deus. E concluindo a reflexão, não poderia deixar de refletir com vocês a clareza da mensagem de Jesus. Vejam como Jesus é muito claro quando ele se depara com resistências em relação à sua mensagem. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Os discípulos começaram a murmurar. A igreja passa por isso. A sua palavra clara e firme, que vai de encontro à mentalidade do mundo, é rejeitada. E até mesmo dentro da igreja, como Jesus passou por isso, os próprios discípulos, não autênticos discípulos, murmuravam, quase a que dizer, vamos dourar a pílula, vamos passar uma mensagem mais palatável. Muitas vezes existem forças internas na igreja que quer diluir a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, exigente. Conformarmos-nos ao mundo não é a resposta.
Pelo contrário, deixamos de cumprir a nossa missão. A igreja deixa de cumprir o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Jesus continua, ele não diminui em nada. Isso vos escandaliza? É essa a mensagem. Quem quiser permanecer comigo, acolha. O católico que fica com essa conversazinha: eu sou católico, mas não concordo com isso, não concordo com aquilo, tem que atualizar isso e aquilo. O que você está se referindo? Questões de moral, questões de doutrinárias. Essa é a igreja católica, essa é a identidade. Não vamos diluir a identidade de nossa igreja. A igreja, ao longo dos tempos, ela vai discernindo e reavaliando algumas questões próprias de contextos sociais distintos, mas o que é essencial não muda. Dignidade do ser humano, desde o ventre materno até o termo de sua existência, o respeito ao próximo, a busca do bem, os mandamentos, as relações, como eu disse, saudáveis, humanas, o matrimônio, a família, está claro na Sagrada Escritura. Vamos mudar o quê? E Jesus insiste em respondermos com fidelidade a palavra dele. Se dirige aos 12, os mais próximos, que também provavelmente estavam murmurando, a partir do momento que muitos discípulos voltaram atrás. Na história da igreja, alguns voltam atrás. Quando nós temos nossos encontros, reuniões, movimentos, grupos, alguns ficam para trás. É assim mesmo. Não desanimemos. Comprometamo-nos com Cristo, a palavra dele. Reavivemos sempre esse compromisso na igreja. Muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com Cristo. Até Cristo teve que passar por isso. E ele se dirige aos apóstolos mais próximos, que conviveram com ele, que estavam com ele ali, sendo formados, o seminário de Jesus. Vós também quereis ir embora? Ninguém é obrigado a ficar na igreja. Não estou dispensando, não estou despachando ninguém não, por favor. Mas a partir do momento que assumimos, quero ser católico, quero ser cristão, quero ser discípulo de Cristo, aderimos à mensagem dele, através da igreja da ação do Espírito Santo. Vós também quereis ir embora? E a resposta de Pedro é a nossa? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Outros irão. Não acreditam na palavra de vida eterna. Outros permanecerão. Que sejamos nós a permanecer com fidelidade à mensagem de Cristo, sempre reavaliando nossa vida, nossa caminhada eclesial. E diante da palavra de Cristo, você também quer ir embora ou quer continuar aqui? A quem iremos? Você que tem palavra de vida eterna é o Salvador. Não existe salvação em ideologia, salvação em mentalidades, em realidades do mundo. A salvação é Cristo. Seguimos a Ele. E assim queremos permanecer. Amém.